Bora saber se o ser amado pensou em você, o que pensou e se arrepende por alguma coisa que falou, alguma atitude ou até a falta de atitude. Se esse tipo de tema já te desperta interesse, então vem comigo. Salve família Onda Mística, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam todos bem. Bora saber se o ser amado, a pessoa amada, pensa em você, se existe algum arrependimento, se existe a possibilidade dessa pessoa, de repente, querer modificar alguma situação em relação a você, se desculpar, quem sabe, né? O tarô que vai estar dizendo. Hoje eu vou estar utilizando mais de um tarô, mais de um oráculo, vou estar utilizando também o baralho cigano, tá? Mas eu vou dar aqui opções para vocês, tá bom? Primeira opção, esse lindão aqui do Ciro Machete. Primeira opção. Segunda opção, esse outro lindão, que é o tarô egípcio. Certo? Então, se você precisar dar uma pausa, como eu sempre explico, não apressa, tire esse momento para você e se precisar, você congela ali um pouquinho e tenta se conectar. Se não conseguiu, não tem problema. Assista as duas leituras e vê aquela que melhor se adequa à sua realidade hoje. Lembrando, meus amores, que é uma leitura coletiva, claro que não vai ressoar com todo mundo, por mais que eu traga exemplos aqui, fica humanamente impossível eu colocar cada situação dentro do tempo que eu tenho aqui para fazer o vídeo, tá certo? Mas tenta se conectar, tenta escolher uma situação, escolher um dos decks, procura prestar atenção desde o início, porque às vezes o início começa assim meio embaçado, a gente começa a pegar, começa a entender, né, como que está desenvolvendo ainda a situação, no meio já vai vindo mais explicação e aquele início já vai fazendo mais sentido, então tira esse tempinho para você, tá? Procura prestar atenção desde o início. Se até o meio realmente não fizer sentido para você, dá uma oportunidade para a segunda opção, tá? E vice-versa, né? Mesmo assim, não fez sentido nenhuma nem outra, não tem problema, nós temos uma playlist enorme aqui com vários temas, vários títulos, e aí você pode maratonar, porque são leituras atemporais, então vai valer a partir do momento que você está assistindo, tá certo? Eu tenho certeza que algum dos vídeos que tem aqui tem uma mensagem para você, que se não for essa, que seja alguma outra, tá bom? Mas se dê essa oportunidade, tá? Então vamos lá? Vou colocar aqui do lado o primeiro tarô, deixar o segundo, né? Vou começar com esse aqui, mas eu vou abrir, cadê? Aqui. Com Videntes da Luz, tá? Vou começar com Videntes da Luz, para a gente ver aqui, primeiramente, como que tá a energia do ser amado. Traz a energia do ser amado para cá. Já embaralhei, mas eu estou embaralhando aqui para pegar, captar a tua energia e dessa pessoa que você tem no seu coração, na sua mente. Traz para cá, para a gente tentar tirar o máximo possível dessa leitura, tá bom? Lembrando, gente, que eu vou estar utilizando o tarô, vou estar utilizando também o baralho cigano para clarificar, e ao final eu tenho o Eu Sou, que é aquele oráculo que eu gosto de trazer aqui, orientação para vocês, tá certo? Vamos lá, pensa aí, mentaliza no ser de luz, traz essa energia, vamos ver o que a gente consegue tirar. Virou uma aqui, carta da morte, eu vou aceitar, carta da morte. Vamos ver aqui o que mais, né? Se sai mais alguma ou se eu vou tirar, tá? O que mais que a gente pode ver desse ser amado, da nossa consulente? Aproveita, já vai deixando aí o like. Se aparecer o botão de hypar, hypa, porque ajuda pra caramba, tá bom? E para quem é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se ainda não for inscrito, considere a possibilidade de fazer a sua inscrição e fazer parte da nossa família, porque sim, nós somos uma grande família, família Onda Mística. Como eu já falei, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá certo? E lembrando que o botãozinho aqui do clube de membros, para se você quiser sentir no teu coração de apoiar o canal, eu vou ficar muito agradecida e eu vou estar sempre liberando benefícios para as pessoas que são membros, tá bom? Tem mais recado, mas eu vou dando aos poucos, porque senão vai ficar muita coisa. Aí vamos ver o que mais aqui desse ser de luz. Caiu uma aqui. 3 de copas. O
que é? Triângulo amoroso, isso? Eu não vou fazer, não estou fazendo hoje específico para triângulo amoroso, mas sempre vem, né, um babado desse aqui. Uma confusão dessa, não, virou muita, não vou aceitar. Vamos ver aqui o que mais que a gente tira dessa situação. Estrela, 2 arcanos maiores. Curioso. Aqui eu vejo que nessa situação, abrindo já com a carta da morte, eu vejo uma pessoa que pode, sim, estar passando por uma transformação interna, porque a morte fala disso, sim, de uma ruptura, uma situação em que a pessoa precisa tomar uma decisão que é difícil, sim. Me parece que está muito nessa vibe aqui, esse ser de luz, tá? Se ele não tomou ainda uma decisão que pode ser de se afastar ou de acertar uma situação com você, caso seja triângulo amoroso, com a outra pessoa para se acertar com você, eu vejo que está na iminência de acontecer, porque a gente fecha com a carta da estrela. Percebe? Então há uma mudança, um pensamento de mudar uma situação, de talvez até de refazer uma situação, porque a gente tem a carta da morte, gente, com 3 de copas. Claro que essa pessoa está pensando em resolver alguma situação, pode ser triângulo amoroso? Pode. Tomar uma decisão? Sim. A pessoa aqui, ó, confiando, acreditando que vai conseguir achar o melhor caminho, vamos dizer assim, o caminho do meio, né, para não ficar perdido aqui nesse rolê. Acredito que sim, tá? Mas a carta da morte também me mostra uma situação em que esse ser de luz pode estar passando de muito desconforto, porque a carta da morte ela fala de uma transformação, né, dessa mudança interna, dessa tomada de consciência. De repente, ser de luz tomou uma decisão aí, caso tenha se afastado de você, a pessoa pode estar com isso pesando, porque é uma carta muito racional, apesar de mexer muito com o emocional, né, e essa necessidade de expurgar alguma coisa que está doendo, mas se foi uma decisão dessa pessoa, esse ser de luz, a pessoa amada, pode estar passando por esse processo, né, de agora estar reverberando nessa energia de, sabe, quando você abre, né, a tua consciência, cai a ficha, aquele banho de água gelada, caramba, olha o que eu fiz. Acredito que pela sequência das cartas, como um 3 de copas com uma estrela, também um outro arcano maior, acredito que o pensamento desse ser de luz, por estar passando por toda essa transformação que causa, né, esse sofrimento, a pessoa até acreditando que pode solucionar uma situação com você ou até resgatar uma situação com você. Mas ainda assim acredito que seja triângulo amoroso. Caso não seja, tá? Porque pode ser que nem todos sejam aqui triângulo amoroso, pode ser uma situação, distanciamento geográfico, né? Uma falta de habilidade na comunicação entre você e essa pessoa. Sim, pode ter havido uma ruptura, ou esse ser de luz, de repente, bloqueou você, e pode agora estar na iminência de querer, talvez até desbloquear você. Não necessariamente que seja um triângulo amoroso, gente, mas eu estou colocando assim porque acredito que a maioria seja triângulo amoroso e a pessoa pode ter tomado uma decisão, agora essa decisão está pesando sim, e eu vejo uma possibilidade já de cara aqui, dessa pessoa tentar refazer uma conexão com você, independentemente se é triângulo amoroso ou não, se é distanciamento geográfico ou não, tá? Dito isto, vamos partir para agora para ver de fato os pensamentos desse ser de luz em relação a você, tá? O que está reverberando no mental? A gente já vê que é um mental que, né, tá pesando, porque a carta da morte ela é muito mental, tá? E mexe muito com o emocional. Mas vamos ver aqui, né? Vamos clarificar melhor para a gente entender melhor essa situação. Mostra para mim, por favor. Pensamento desse ser de luz, ser amado em relação à nossa consulente. Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui.
sacerdotisa. Ah, meu amor, essa pessoa que você trouxe à mesa, eu tenho certeza absoluta que não esquece você, não. A pessoa pode até ter bloqueado você, ter se afastado de você, acreditou que tomou a melhor decisão, que de repente nem ia mais lembrar de você e esquecer você, mas sacerdotisa, olha bem para esse arcano aqui. Aparece até que eu tô vendo a mente da pessoa, o pensamento da pessoa indo na tua direção. Olha aqui. Olha isso. Tentando uma conexão. Eu falei para você que essa pessoa podia estar pensando numa conexão novamente com você? E tá. Essa pessoa tá pagando por alguma coisa aqui que fez provavelmente bem equivocada, né? Fala para mim. Esse ser de luz deixou você? Trocou você por uma outra pessoa? Ou já tinha uma outra pessoa e vocês ali no envolvimento, a pessoa fazendo você acreditar que vocês iam ficar para sempre, ou que ele ia resolver outra situação e acabou tomando uma decisão contrária? Alguma coisa nesse sentido aqui. 2 de copas, olha, mas é muito... meu amor, é um pensamento, aquilo que eu sempre falo, né? É um pensamento que gera uma emoção que reverbera também no pensamento, sabe? Tá tudo muito interligado, eu falei isso no início, né? A gente pensa, a gente, sabe, sente e fica assim. E eu vejo por isso esse ser de luz está tão mexido. Provavelmente essa pessoa está sentindo muito tua falta. E está pensando muito na conexão que vocês... Eu vejo muito essa coisa da conexão, sabe? Como se a pessoa percebesse que ainda há muita conexão entre vocês. E a pessoa claramente pensa, né? Pensa, não esquece. Enfim. Mas vamos ver aqui o que mais? Clarifica para mim, por favor, esse pensamento. Saiu muita... Não dá. Não vou aceitar. Quero uma só. Clarifica para mim. Obrigada. Uma só já é o suficiente. 6 de paus. Aqui é um pensamento, diria até que constante, né? E um pensamento de, como eu já falei antes, acredito que até de tentar, sabe, reconquistar você, alguma coisa nesse sentido, porque o 6 de paus fala muito dessa coisa da pessoa não, de repente, não ganhar a guerra, mas vence uma batalha, porque existe um pensamento de saudade, da pessoa perceber que ainda tem uma conexão com você. Existe, né, essa coisa de estar amargando uma decisão, ou uma falta de decisão, ou uma decisão equivocada, tá? E o pensamento dessa pessoa me parece ser constante em relação a você, e um pensamento de que em algum momento essa pessoa vai voltar a falar com você, a se aproximar de você novamente. Tem muito isso aqui. Mas vamos ver como que essa pessoa está se sentindo. Não é o que a pessoa sente por você, é como essa pessoa está se sentindo em relação a você, tá? E ainda tenho aqui o baralho cigano para a gente clarificar melhor essa situação. Vamos ver aqui como que essa pessoa está se sentindo em relação a você hoje. Gente, já deixou o like? Se não deixou, deixa agora que é um bom momento, tá? Não esquece que aqui, ó, clube de membros, gente, ajuda pra caramba, tá? Eu tô dando benefícios liberando, né? Tô liberando benefícios para as pessoas que são membros do canal, inclusive vídeos exclusivos, né? Possibilidade de assistir o vídeo sem interrupções de comercial, entre outras coisas que eu vou liberando conforme a comunidade for crescendo. Agradeço a todas as pessoas que já são membros do canal.
botei no post da comunidade o dia e a hora que eu vou fazer a live aqui, com possibilidade de você que está aqui me assistindo participar e fazer uma pergunta 0800 ao vivo, na hora ali, vou estar respondendo você, tá? Vou responder para todo mundo? Sim, claro que as pessoas que são inscritas vão ter prioridade, porque afinal a live é para comemorar os 50 mil inscritos. Então, acho que muito justo dar prioridade para quem está me acompanhando e apoiando o canal, certo? Vou tentar atender as pessoas, independentemente de se estarem inscritas ou não. Mas você vai ter que ir lá no post, porque eu não vou falar aqui o dia, não vou falar a hora, para vocês poderem participar também dos posts lá daqui do canal, gente. Eu preciso dessa interação com vocês, tá? Então, quem quiser participar, entra aqui no canal, dá uma olhada lá na aba post, que vai estar publicado lá, dia e hora, tá bom? Agora vamos ver aqui como essa pessoa está se sentindo em relação a você. Para mim, por favor, como esse ser amado está se sentindo em relação à nossa consulente. Diabo. Porque essa energia é tão densa? Ou é muito desejo, ou sei lá, sentir alguma coisa por você ainda mexe muito com essa pessoa pode ficar querendo lutar contra o próprio sentimento? Pode. Mas vamos ver aqui, né? Clarifica para mim, por favor. Obrigada. Valete de paus. Claramente a pessoa ainda tem muito sentimento, mas me parece que é uma pessoa muito impulsiva. Isso aqui é quase um calcanhar de Aquiles desse seu ser amado aqui. Esse sentimento que ele ainda nutre por você. E demonstrar fraqueza para esse ser de luz deve ser uma coisa muito complicada. Muito complicada. Mas clarifica para mim, por favor. O que mais a gente pode tirar desse sentimento daqui, desse ser amado, em relação a nossas consulentes. Tirar aqui. Rainha de Pentáculos. Aqui não me mostra uma pessoa, tá, gente? Quando é uma pessoa, eu falo. Aqui mostra uma situação. Aquilo que eu falei. A pessoa tem muito sentimento, é muito apegada ainda ao que sente, a você. Como é uma rainha de pentáculos, não me mostra ser uma pessoa nesse sentido, tá? Eu precisei dar uma paradinha aqui, gente, porque acabou a bateria ali, eu tive que voltar aqui com o vídeo. Por isso que, de repente, né, na hora de juntar, pode ter ficado meio estranho, tá? Mas não repare, foi só por causa disso. Mas continuando. Diabo, um valete de paus e uma rainha de pentáculos, está me falando de uma pessoa? Não, está me falando de uma situação, de uma condição. O que a gente está vendo, sentimento. Como essa pessoa se sente em relação a você. Apegado, tem muito sentimento ainda, mas é quase um calcanhar de Aquiles para esse ser de luz. Isso é uma dificuldade para a pessoa expressar? Sim. Pode deixar a pessoa nervosa, sentindo que tem esse sentimento, porque se é uma pessoa orgulhosa, como eu vejo aqui, tem essa dificuldade, às vezes até de admitir que errou, né? Inclusive aqui na Carta da Morte, isso é uma demonstração de fraqueza. Eu não posso fraquejar, não posso demonstrar tanto, sabe? Quase como se a pessoa dissesse assim, cara, se eu demonstrar tudo isso, eu vou ficar na mão dessa pessoa e eu não posso. Percebe? Então, existe muito sentimento ainda, mas eu vejo que a pessoa meio que tá reticente aqui, tá resistindo
há uma tentação de repente, voltar a falar com você. Quer, deseja, vamos deixar isso claro. Tem isso em mente, mas está naquela briga. Entende? Entre, vamos dizer assim, o emocional e o racional. Tem muito isso aqui, essa briga, né? De se entregar ou não, ceder ou não, admitir que errou ou não, percebe? Voltar a falar ou não. Mas tem pensamento, sim, de ainda conseguir alguma coisa com você, tem sentimento, só que é preciso ainda essa pessoa se acertar aqui, porque pode ser que a pessoa já tenha tomado essa consciência e, caramba, com orgulho ou sem orgulho, tá sentindo tua falta, vai te procurar? Sim, mas pode ser que a pessoa ainda vá passar por essa situação, né? Pode estar começando a sentir um desconforto, mas precisa se estruturar um pouquinho mais ainda para realmente, de fato, tomar uma atitude aqui, tá bom? Agora vamos ver aqui. Então, pensa, tá? Pode buscar vir até uma reconciliação com você, sim, mas vamos ver se essa pessoa vai, de fato, tomar alguma atitude, né? De voltar, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque ali a gente viu pensamentos e as emoções, os sentimentos do ser de luz. Agora a gente vai ver se vamos partir para a ação, certo? Mostra para mim, por favor. Esse ser amado da nossa consulente vai tomar uma atitude e tentar uma reconciliação. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Esse aqui, gente, é aquele Lenormand de la Nuit, que é um baralho cigano gótico maravilhoso, que eu gosto pra caramba. Saiu a mulher. Ah, garota! Gente, a gente tá falando de energia, isso também serve para os meninos, tá? Mas de cara, você aqui no meio do jogo, tô falando, aqui ainda tem pano pra manga, hein? Caixão e envelope. Falei que a pessoa ainda estava passando por um processo, mas não tira você da mente e vai querer abrir, sim, uma comunicação com você. Eu falei, e o baralho cigano, muito obrigada, veio me confirmando. Olha aqui. Aqui me parece muito que a situação de vocês pode ter passado por uma ruptura, uma finalização, tá? Caixão com a mulher, né? A pessoa pode ter deixado você, foi você que deixou, não importa. Aqui houve uma ruptura, um afastamento, certo? Mas aqui, ó, olha a carta do envelope aqui. Essa pessoa vai querer procurar você para acertar, falar, esclarecer alguma situação com você que, pelo jeito, tá incomodando, né? Aquela coisa de, caramba, eu não precisava ter feito desse jeito, eu não precisava ter terminado dessa maneira, eu não precisava ter falado dessa maneira, entende? Mas vamos ver o que mais que a gente tira aqui dessa situação. Viu que baralho cigano lindo esse, gente? Lindo, né? Maravilhoso, expressivo toda a vida. Adoro. Aí vamos ver o que mais aqui desse ser amado em relação a nossas consulentes. Gente, se parar ali, eu vou ter que, né? Eu tô aqui com medo da bateria acabar de novo, entendeu? Mas, vamos lá, vai dar tudo certo. Livro. E pássaros. Aqui me parece que realmente ainda há um bloqueio, né? Ainda não está havendo comunicação, mas talvez por algum motivo, alguma coisa causou esse bloqueio. Para alguns aqui pode ser o distanciamento geográfico, como eu havia dito? Sim. Dificultando, né, a comunicação entre vocês, causando talvez até um afastamento.
Mas isso não significa dizer que, por mais que haja algum transtorno, alguma situação que precise ser resolvida, vai haver aqui a pessoa vai dar um jeito, gente. A pessoa vai, literalmente aqui, essa montanha, inclusive, né, ela tem quase um buraco aqui, ó, tá vendo? Quase não, é um buraco, né, no meio dela, para passar. Entende? Eu vejo mais ou menos o ser de luz fazendo isso. Existe uma situação, né, que pode ter gerado toda essa situação aqui entre você e o ser de luz, causando esse afastamento, essa falta de comunicação, mas parece que eu vejo o ser de luz cavando esse buraco aqui, entendeu? Para voltar a falar com você, olha aqui, os pássaros. Porque ele precisa resolver alguma coisa aqui, olha o livro aqui, ó. Ficou alguma coisa pendente. Vocês podem ter finalizado aqui, ó, caixão e os livros, olha. Vocês podem ter finalizado, encerrado, mas não da maneira certa, não da maneira correta, ficou pendências, tá? E esse ser de luz, eu vejo que se não entrou nessa energia de botar essa cabeça para pensar, ter essa consciência de que precisa reparar essa situação, vai entrar. Ah, vai. Entendeu? Aqui com certeza, tá? Então agora eu vou aqui pegar o eu sou para tirar um conselho para você, aqui independentemente da leitura. Olha o tamanho dessa chama aqui, vocês estão vendo? Olha isso. Isso é confirmação do que eu estou falando. Vou tirar aqui um aconselhamento para você. Gente, que coisa imensa que tá. Gente, um aconselhamento para quem está se conectando com essa leitura. Um aconselhamento, por favor, para quem está se conectando. Saíram 2 aqui, eu vou aceitar. Vamos ver o que saiu, né? Não sei se tem a ver com a leitura ou não, tá, gente? Mas vamos ver, né? Eu sou um imã que atrai toda a prosperidade das infinitas possibilidades. Eu sou um imã que atrai toda a prosperidade das infinitas possibilidades. Quando a gente fala de prosperidade, gente, a gente não está falando só prosperidade financeira, não. A gente está falando de prosperidade de várias coisas na nossa vida. A gente pode ser pessoas prósperas, de saúde, ter boa saúde, você ter uma prosperidade, você tá bem com a sua família, né? Você conseguir manter as suas coisas, às vezes ter uma vida emocional, afetiva, estável, ter uma prosperidade, porque muita gente não tem. Então, assim, coloca isso não só com essa coisa da mentalidade, não, prosperidade, abundância só se tiver dinheiro. Não, não é isso, tá? Então, vamos desconstruir essa mentalidade de que prosperidade é só se fala de material, de dinheiro. Não é só isso, beleza? Então, atraia para você, coloca aí se você quiser, como mantra. Eu sou um imã que atrai toda a prosperidade das infinitas possibilidades. Por isso que são infinitas possibilidades. Porque a gente não é próspero numa única coisa, de uma única maneira. Entende? É isso que eu quero que vocês percebam. Eu sou uma fonte infinita de felicidade. Aqui está falando muito de pessoas que realmente precisam afirmar para si que vocês são uma fonte, né? Que vocês têm condições de manifestar uma situação diferente, nova, diferente na vida de vocês. Infinitas possibilidades. E aqui, infinita de felicidade, é realmente para pensar. Que tipo de pensamento você está nutrindo nesse momento em relação a você, em relação à sua vida? Porque isso aqui não saiu à toa, tá? Se você está construindo aquele tipo de pensamento que só parece aquela âncora que só te joga para baixo, cara, para com isso. Solta, entendeu?
e vamos começar a trabalhar, né, essa crença limitante que você está alimentando aí da tua vida. Ó vida, ó céus, ó azar, eu não dou certo no amor, eu não dou certo nisso, eu não dou certo naquilo. Então, por favor, né, seja essa fonte de infinita felicidade que eu vejo aqui, que você pode manifestar a partir do momento que você vira a chave e começa a criar um outro tipo de pensamento e sentimento. Porque não adianta, tá? Às vezes ficar só naquela de que, eu vou pensar, eu vou, né? Não, se você só pensa, mas você não sente aquilo de verdade, a manifestação não acontece, sabia? O que eu sempre falo aqui nas leituras? Que o pensamento faz a gente sentir e vice-versa. A gente sente, a gente pensa. É uma coisa interligada à outra. Você pode criar uma situação, uma realidade para você mental, mas você precisa interiorizar isso e sentir que realmente é aquilo. Sentir, aí eu senti. Sentir que aquilo é realmente possível, que você é capaz, que aquele sonho é viável. Entende? Porque se você não sente, você não acredita. Você pensa, você só sugestiona. E sugestionar só não vai funcionar. Você tem que acreditar, entende? Botar um peso a mais nisso aí. Depois eu posso até explicar mais para vocês a frequência do pensamento, a frequência, né, do cardíaco, que são frequências totalmente diferentes, mas que, se explicado direitinho, vai fazer muito sentido para vocês. Por isso que eu estou falando isso, tá? Não adianta ficar só pensando não, tá? Porque se fosse assim, muita gente já tava, né? Entendeu? Enfim, deu para entender, né? Espero que sim. Se fez sentido, deixa aqui para mim, tá? Só um minuto que eu já volto pro segundo bloco. Só um minuto. Bom, vamos lá, meus amores, para quem se conectou aqui com o segundo deck. Vou abrir aqui, primeiramente, com o Videntes da Luz, mas a gente vai dar continuidade com o deck que vocês escolheram, tá? É só para eu abrir a leitura, para ver como que está reverberando aí a energia do seu ser amado em relação a você hoje, para a gente entender se há uma possibilidade dessa pessoa estar pensando em você e, sei lá, tá arrependido, querendo uma reconciliação, quem sabe, tá? Enquanto isso, você já vai deixando o like, que isso é muito importante. Se aparecer o botão de hypar, hypa, gente, que não vai pagar nada e ajuda pra caramba o canal, beleza? E na comunidade post aqui do YouTube, é só entrar no canal e bota lá, né, na barra post. Eu botei uma publicação informando dia e hora da live que eu vou fazer aqui. Eu não vou falar aqui no canal, porque eu preciso da interação de vocês também na publicação, tá? Então, as pessoas que, né, entrarem lá na publicação vão, já coloca lá o seu curtir e deixa um comentário e vai saber do dia que eu vou fazer a live para você poder participar e ter a possibilidade de fazer uma pergunta 0800 ao vivo e a cores comigo, tá? Sem firulas, tá bom? A única coisa que eu vou fazer é dar preferência para quem é inscrito do canal. Não quer dizer que eu não vá atender quem não é inscrito. Não estou obrigando ninguém a se inscrever. Pelo amor de Deus, não pense isso, tá? Mas já que é uma comemoração dos 50 mil inscritos, nada mais justo que eu dê preferência, né, na ordem das leituras para as pessoas que realmente são inscritas do canal, tá bom? Então, vamos ver aqui o que mais. Já saiu aqui um Rei de Espadas. O que mais a gente precisa saber desse ser amado aqui, das nossas consulentes. Obrigada. Julgamento, bem no meio, um arcano maior, hein? Sei não. Esse aqui, ou essa, né? Porque aqui também tem meninos assistindo. Tá. Nossa. Se a gente tinha alguma dúvida, eu queria saber se essa pessoa está pensando, não tenho a menor dúvida. Rei de Espadas, que é o rei, né, do mental, do raciocínio, sabe? Da estratégia. Com julgamento, eu tenho para mim que esse ser de luz está passando por um momento de autocobrança. Entendeu? Autocobrança. O que mais aqui? Mostra para mim, por favor.
Mais uma carta, por favor. Deixa eu ver. Saíram o quê? 2. 6 de copas e 4 de espadas. Realmente aqui a pessoa está avaliando uma situação, reavaliando uma situação. E talvez até tendo aquela sensação de precisar de um tempo para montar uma estratégia, uma estrutura para resgatar uma situação aqui com você, tá? Olha aqui, julgamento com 6 de copas, bem no meio, meu amor. Entendeu? O que eu falo do julgamento aqui para vocês? Vocês sabem, né? A pessoa está reverberando nessa energia de se autocobrar, né? Analisar o que foi feito, como foi feito, principalmente a atitude desse ser de luz diante de uma situação que ou foi do passado, né? Vocês estando afastados, esse ser de luz deu um tempo, se afastou, ou está dando um tempo, porque aqui a gente tem um 4 de espadas, a pessoa ainda está tentando organizar algumas coisas, principalmente mental, mas a pessoa não para de pensar em você. Isso aqui tá com muita cara de uma pessoa que está se autoavaliando e revendo uma situação que tem a ver com o passado. Me parece que vocês realmente se afastaram, ou já tem muito tempo que vocês estão afastados. Alguma coisa nesse sentido. E a pessoa ali, sabe, revendo essa situação, e porque é um rei de espadas, talvez a pessoa ali vendo uma possibilidade, ou em que momento essa pessoa pode voltar a ter um contato com você. Eu vejo que a pessoa não quer fazer de maneira precipitada, percebe? Existe uma intenção sim aqui, muito clara, de resgatar uma situação com você. Não sei se vocês já têm muito tempo afastados, ou se vocês têm um relacionamento já de longa data, e essa pessoa querendo acertar uma situação com você, mas existe um resgate aqui, e me parece que essa pessoa está, de fato, com esse intuito de acertar uma situação, que ou é do passado, ou que já tem muito tempo vocês vivendo uma situação, e essa pessoa vendo que agora chegou o momento de tomar uma decisão. Ou que já está chegando, né? Talvez não tenha chegado ainda, mas que está chegando o momento de tomar uma decisão. Percebe? Agora vamos ver aqui como que tá, porque tem muito mental aqui, mas eu vou procurar, claro, clarificar, né? O mental desse ser de luz, e depois como essa pessoa está se sentindo, e vamos entrar ainda no baralho cigano, tá? Então fica aí. Caso pipoque aqui, porque a bateria estava acabando, eu precisei parar na primeira leitura. Qualquer coisa, se ficar o corte meio esquisito, você já sabe por que foi, tá? Porque aí eu não vou lembrar de onde que eu parei, às vezes não dá para inteirar e ficar certinha a colocação, tá? Vamos ver aqui, pensamento desse ser amado em relação às nossas consulentes. Vamos ver aqui. Enamorados. Aqui realmente pessoa querendo tomar uma decisão. Ou querendo voltar para uma situação, né? Porque eu tô achando que é para realmente voltar para uma situação aqui, tá, gente? Porque esse julgamento com esse 6 de copas aqui, sei não, acho que você já tem um tempo aí afastados, e a pessoa querendo se reaproximar, comendo pelas beiradas.
né? Porque a pessoa, nos enamorados, vendo que talvez precise acertar alguma coisa antes para se reaproximar. Lembra que eu falei que a pessoa podia estar montando uma estratégia, não querendo ser precipitado? As de Pentáculos, ó. A pessoa vai querer se reaproximar aqui aos poucos, tá? A pessoa tem esse intuito, né? O pensamento dessa pessoa é de reconstruir, recomeçar, refazer uma situação com você. Eu falei? Aí saiu muita, não dá. Mais uma, por favor. 8 de paus. Cara, que a pessoa tá pensando assim, enlouquecidamente. Fala pra mim aí se você sentiu, sei lá, putz, né? Eu tenho pra mim que essa pessoa tava sonhando com você. Aqui, ó. Nossa, tá muito com cara disso aqui. Essa pessoa tem sonhado com você, ou com o que vocês tiveram no passado. Entendeu? E isso pode ter feito o ser de luz, ter essa coisa de ficar se cobrando uma situação? Pode. Porque o pensamento dele está muito intenso. Diz para mim se você também sonhou com ser de luz. Porque aqui realmente, cara, enamorados com as de pentáculos, com 8 de paus, é um pensamento assim, sabe? Por isso que sai um rei de espadas aqui, eu não falei que o rei de espadas ele é muito mental e rápido, né? Então é um pensamento constante, é um pensamento que provavelmente mexe até muito com o emocional desse ser de luz. Por isso que sai um 6 de copas ali em cima. Ele tem muito dessa coisa do mental, isso é fato, tá? Muito. Mas pode ser que essa parte emocional seja algo que realmente pega muito aqui nesse ser de luz, né? E o pensamento dele é de retomar uma situação aqui. Mas não tenho dúvida. Vamos ver aqui. Como esse ser de luz, essa pessoa amada está se sentindo em relação às nossas consulentes hoje? Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. Torre. Falei que essa pessoa estava se autocobrando. Eu não sei o que esse ser de luz fez. Mas que essa pessoa tá quase se dando no lombo, ele mesmo, ou ela, sabe? Aquelas pessoas que ficam, né? Putz, olha a merda que tu fez, sabe? A pessoa tá se autoflagelando. Ou, não, aqui é sentimento, não vou nem dizer que, mas como é que eu vou explicar? Eu vejo que é uma pessoa que pode, sim, ter sonhado com você, claramente isso pode ter mexido, reacendido, né? Toda essa coisa que eu vejo aqui, desse pensamento acelerado em relação a você, sim, uma vontade de resgatar alguma coisa com você, que já foi muito importante para esse ser de luz, provavelmente. E isso pode ter deixado o ser de luz desestruturado. Entende? Porque foi algo tão forte, eu falei, 8 de paus, né? Foi algo tão intenso que abalou as estruturas aqui do ser de luz. Mas vamos clarificar aqui. Clarifica para mim, por favor. Clarifica para mim, por favor. Obrigada. Rainha de copas. E um pajem de pentáculos. Aqui ele voltou a sentir alguma coisa que de repente estava adormecida nesse ser de luz.
esse sentimento parece que despertou. E parece que despertou com mais força. Entendeu? Por isso que eu vejo essa pessoa se cobrando tanto. Seja lá o que foi que ou essa pessoa sonhou, ou essa pessoa lembrou de alguma coisa, sei lá, de repente a pessoa passa por algum lugar, né, vê uma situação e fica com aquela coisa de déjà vu, nossa, eu já vi isso, eu já senti isso, e aí você fica com aquela memória corroendo ali, né, o pensamento muito acelerado e deixando você com o coração assim, bum bum bate com bum bum gurudum. Eu nem sei como é que é a música não, mas tá muito por isso aqui. Esse coração dele tá assim, entendeu? Bum bum bate com bum bum gurudum. É mais ou menos isso. Quem lembra dessa música aí da escola de samba? Quem é do Rio de Janeiro vai lembrar. Essa música foi daqui do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, não sei, foi na época que a escola foi campeão, não sei. Mas essa música é antiga, mas é muito boa. E eu tô vendo o coração desse ser de luz fazendo isso aqui. Esse bum, 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 bate com bum, 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 entendeu? O bicho ficou assim. Aí eu começo toda séria, toda, né, concentrada, não, vou fazer um negócio, né, mas assim, aquela coisa, mas não adianta, gente. O meu lado sagitariano, de vez em quando, toma conta, passa à frente do Capricórnio, da pessoa capricorniana que eu sou, e aí, entendeu? Descamba fazer essas palhaçadas. Porque normalmente eu não sou assim, né? Porque normalmente eu sou o lado capricorniano, o lado força do meu ser é o Capricórnio, mas de vez em quando o Sagitário vem, mas vem com força, entendeu? Mas vamos lá. Agora vamos ver, claro que aqui, não preciso explicar? Não, né? A pessoa pensa pra caramba. Se a pessoa tá com toda essa autoavaliação, né, despertando ou teve o sentimento desperto novamente, acredito que esse ser de luz não esperava. Vocês se reencontraram, foi isso? De repente vocês se reencontraram, esse ser de luz, caramba, eu não pensei que eu ainda tinha tanto sentimento por essa pessoa. Vai saber. Você fala pra mim, se vocês se reencontraram, né? Acontece. E aí o ser de luz, né, foi de bunda no chão aqui, entendeu? E o coração tá saindo pela boca. Percebe? Então existe toda essa nuance aqui que eu tô falando, cara, né? Com certeza, se houver uma possibilidade, essa pessoa vai querer engatar, né, na velocidade 5 aqui, não é sexta sexy, entendeu? Mas já tô vendo. A pessoa vai querer engatar na velocidade 5, meu amor. Agora vamos ver se a pessoa vai realmente conseguir tomar uma atitude, porque até aqui a gente viu pensamentos, os sentimentos, né? Mas precisamos saber das, vamos dizer assim, ações, né, meu amor? Aí vamos aqui com esse baralho cigano lindão, que é o Lenormand, tá, de lá no I, que eu quero saber se esse ser de luz vai realmente... Mostra para mim, por favor. Se ele vai mostrar que veio ou não. Olha! Mas isso aqui merecia, inclusive, um print. Faz um print. Vai, faz o print. Eu deixo você fazer o print. Faz. Fez o print? Meu amor! Meu amor! Não vou cantar, tô com vontade de cantar, mas não vou cantar. Olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Ai, sou Adão e você será. Parou a palhaçada, baixou. Capricórnio de volta. Concentra. É que eu tô com vontade danada de cantar pra vocês, eu tô. Mas vamos lá.
Meu Deus! É muita emoção. O que mais que a gente precisa ver aqui? Eu podia parar a leitura aqui, inclusive. Tá pra mim? Criança. Criança. Vamos ver aqui. O que mais que a gente tem? Envelope. Gente, mas esse envelope hoje resolveu realmente aparecer. Cara, o embaralho, embaralho, embaralho. E aqui a lua. Aqui realmente é pessoas que estão afastadas ou estiveram afastados, a pessoa com saudade. Essa pessoa que você trouxe à mesa não estava feliz sem você, não. Eu acho que essa pessoa só se deu conta disso agora, sabia? Ou se não se deu conta, vai se dar conta, tá? Essa pessoa não estava feliz sem você, não. E essa situação não é nova, é uma situação antiga, tá? Que pode estar mexendo ou vai trazer fortes emoções aqui, ó, para os próximos capítulos. Tava doida para falar isso. Tava doida para falar isso. Ah, minha filha, vai, mas vai, com certeza. Com certeza. Não tem dúvida. Enfim, aqui vai, né, rolar um clima, ou já tá rolando um clima, né, a pessoa percebendo que não estava feliz ou não era feliz sem você e vai tentar se corresponder com você aqui. Olha isso. Tá no positivo, tá? Aí, por que eu tô falando que a pessoa não estava feliz? Porque aqui a criança e o coração saíram no negativo. Entendeu? Ou pode ser até que a pessoa perceba que foi infantil, imaturo, foi precipitado, entende? Que deixou escapar um grande amor, não é? Eu lembrei de uma outra música, mas eu não vou cantar, gente. Essa leitura aqui tá testando toda a minha playlist. Mas eu me recuso. Enfim. Vamos ver o que mais aqui, porque senão eu vou começar a cantar de novo. Não sei. Essa leitura mexeu comigo. Eu acho que eu fiquei tão mexida quanto esse ser de luz está. Entende? A pessoa está tão mexida, de fato, está muito mexida com essa situação, que eu fiquei mexida junto. Aí vamos ver o que mais, né? Vamos ver o que mais, porque assim, acredito que muita intenção tenha, mas ainda não vi atitude aqui, né? Existe uma possibilidade? Claro que sim. Se houver uma oportunidade, eu acredito que há um revive aqui, tá? Navio. Tô falando? Aqui tem muita gente que já estava afastada, né? Aqui o cão. Meu amor. Olha aqui. Olha a lua. A lua me traiu. Meu amor. Eu ia falar que esse ser de luz pode ter sido vacilão, né? De repente, não foi tão honesto, tão sincero com você, entendeu? Mas está querendo se chegar, querendo falar. E me parece que essa história já vem, ó.
Ou já tem muito tempo, ou já tá se arrastando há muito tempo, sei lá, cara. Alguma coisa nesse sentido aí. Depois você fala pra mim, tá? Porque eu não posso ficar levantando todas as opções aqui, porque realmente fica humanamente impossível, tá bom? Mas que, claramente, esse ser de luz, não não foi a pessoa mais digna, né, do seu amor, não foi, tá? Essa situação ou já está se arrastando há muito tempo, ou você já tem, ou tiveram, né, um relacionamento no passado, pode ter havido um reencontro aqui e reacendeu, como eu falei, a chama da paixão aqui, nessa coisa toda que eu tô vendo, que esse ser de luz, menino, tá demais, tá demais. Nossa, enfim, essa pessoa pode estar tentando, né, ser estrategista, não está querendo agir de maneira precipitada, porque sabe que já foi precipitado antes, já pisou na jaca antes, está tentando, entendeu? Dar uma camuflada aqui, né? Enfeitar um pouco o pavão, chegando assim devagarinho, entendeu? Para se comunicar com você aqui. Muito com cara e cheiro disso aqui. E esse ser de luz, ele ficou tão emocionado, ou está, que eu fiquei com toda essa coisa de até ficar cantando aqui para vocês, porque realmente tem leitura que mexe muito comigo. Aí eu fico assim, entendeu? É isso. Bom, vou tirar um conselho aqui para você. Lembrando, não esquece de deixar o like, tá? Tem um canal de membros aqui para quem quiser apoiar o canal. Eu vou ficar muito agradecida, né? Eu vou estar liberando alguns benefícios para as pessoas que são membros do canal. E, por favor, entre aqui, já que você já está aqui assistindo o vídeo, vai direto no canal, ali na aba post, eu fiz uma publicação, está lá com dia e hora marcado para a live que eu vou fazer, dando a oportunidade de você participar da live e fazer uma pergunta 0800, tá? Só lembrando que, claro que a prioridade será para as pessoas que já são inscritas do canal. Afinal de contas, a comemoração da live é para comemorar os 50 mil inscritos. Então, nada mais justo que as pessoas que vêm me acompanhando, apoiando o canal, né? Vamos dizer assim, furem a fila, porque eu sei que vai fazer fila, tá? Então, eu vou furar a fila mesmo, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um aconselhamento. Pode ter a ver com a leitura? Pode. Pode ser que não tenha nada a ver com a leitura? Pode. Sei. Não sei para quem que vai ser aqui a orientação, o aconselhamento. Mostre para mim, por favor. Uma orientação, um aconselhamento. Orientação, um aconselhamento. Obrigada. Saiu 2, 3. Que isso, hein? Vocês estão demais. Cadê? Nossa sala de trabalho. Eu sou manifestação de amor incondicional. Se você quiser, você pode, inclusive, colocar aí nos comentários para manifestar. Por isso que está escrito aqui manifestação, tá? Porque quando a gente escreve, a gente acaba, vamos dizer assim, quase que assinando, né? Energeticamente falando, um decreto. Entende? Por isso que a escrita, a palavra, tem poder. Aí a gente pede para escrever por esse sentido. Aliás, que não só eu. Muitos que eu vejo aqui de outras, né, pessoas que trabalham com tarô, pedem para a pessoa escrever. Se não quiser escrever aqui, seria bom escrever aqui, né? Eu gostaria, importante, né, que você escrevesse aqui, tá? Para você realmente afirmar, né, como se fosse uma assinatura tua, afirmando para o universo que você é realmente essa manifestação de amor incondicional na sua vida, tá bom? Eu sou responsável por minhas atitudes e crio
equilíbrio em minha vida. Olha como isso é importante, hein? Eu sou responsável por minhas atitudes e crio equilíbrio em minha vida. Então, nada de ficar empurrando a responsabilidade daquilo que é da sua responsabilidade, que é da sua vida, para outra. Deixar que a outra pessoa que decida por você, a outra pessoa que escolha o caminho que você tem que tomar, o que você tem que fazer, o que você deixa de fazer. Eu não dou, vamos dizer assim, eu não falo, faz. Não, eu mostro as opções. Você faz se você quiser. Porque isso é livre-arbítrio, né? Você tem um leque de opções. O que você vai escolher é por sua conta e risco, né? Então, mas assuma a responsabilidade da sua vida para você. Não delegue o poder da sua vida para outra pessoa. Deus já deu uma vida para cada um, que é para cada um cuidar da sua, certo? Então, nada de ficar empurrando as suas responsabilidades com você, com a sua vida, para debaixo do tapete ou colocando na mão de outras pessoas. Porque só quem sabe aonde aperta o seu calo é você, tá certo? Eu sou capaz de explorar meu conhecimento interior e acessar minha sabedoria. Isso aqui, todos esses três aqui, gente, está falando muito dessa coisa de você ter dentro de você ou se perceber uma pessoa que é capaz de manifestar, né, esse amor que é incondicional, que é o seu amor próprio, sabe? Se respeitando, né, sendo responsável com a sua vida. Antes de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa, se você não cuida de você, como que você vai cuidar do outro? Percebe? Se você não tem amor para você, como você espera dar amor para o outro? Ah, mas o outro eu amo. Tem alguma coisa errada aí, meu amor. Tem alguma coisa errada. Porque a gente dá aquilo que a gente tem. Se você não tem amor para você, você acha que o amor que você tem pelo outro, ou que você acredita que tem pelo outro, vai ser suficiente? Para e pensa. Tem alguma coisa aí que não está, entendeu? Batendo, né? Então perceba, isso é ter responsabilidade, né? Sobre a sua vida, sobre o seu emocional. Não é ficar dizendo, eu amo tanto o outro e você? Você não se ama? Não tem aquela coisa que a boca fala do que o coração está cheio? É mais ou menos isso. Se você tem amor no seu coração, se você realmente tem esse amor por você, você vai abrir a boca e você vai, né, externar. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca, as pessoas sentem essa aura, essa energia que paira de dentro para fora. Mas quando a gente só, né, é da boca para fora, não tem exatamente aqui, não flui. Eu falei isso no primeiro, nessa coisa, inclusive, da manifestação, que não adianta ficar só manifestando, que você vai só, né, ficar com um monte de pensamento na tua cabeça, mas o importante não é só ficar, não, eu vou planejar, eu vou pensar positivo, eu vou mudar minha mentalidade. Não, você tem que mudar a mentalidade e sentir. Entende? E sentir. Qualquer dia desse, se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso aqui para explicar bem isso para vocês, porque é importante, porque às vezes eu vejo muitas pessoas aí falando, porque a lei da atração funciona com o negócio do pensamento, tem que pensar até ser verdade. Até certo ponto é verdade, mas a gente precisa esclarecer como isso se torna verdade e em que ponto, tá bom? Se vocês quiserem, coloca aí que em algum momento eu posso falar ou fazer um videozinho extra aí para vocês. Tá bom, meus amores? Agradeço imensamente para quem ficou comigo até agora, mas por hoje é só. Gratidão.